Irmãos, hoje eu estou com muita expectativa, na verdade eu venho com muita expectativa desde da semana passada, quando nós fizemos o chamado para esse culto, porque eu creio que Deus tem um tempo interessante para nós nesse mês de junho. Creio que o mês de junho será um mês assim decisivo para nós. E Deus, lá em abril, quando me deu a direção para essa série, o segundo elo da nossa série sobre maturidade, eu nem imaginava o cenário que nós estaríamos vivendo hoje, e Deus hoje nos chama como parte de um processo de amadurecer-se, assumir uma vida de paixão e persistência. Quem é apaixonado aqui? Quem é apaixonado aqui? Você é apaixonado? Eu sou apaixonado, né? Por muitas coisas, por Jesus, na verdade, por Jesus em primeiro lugar, mas eu sou apaixonado pela minha família. Quem é apaixonado pela família aqui? Né? Eu sou apaixonado pela igreja, eu não consigo ver minha vida sem a existência da igreja. A igreja para mim é a família estendida. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Quem aqui ama trabalhar aqui? Quem é apaixonado por trabalhar aqui? Eu amo trabalhar. Trabalhar é uma coisa que é muito bom, tenho muita alegria de trabalhar, trabalho muito e feliz da vida por trabalhar, sou apaixonado pela obra de Deus e por tantas coisas, e gosto também de pão de queijo, não é verdade? Frango com quiabo, hein? Não entendi. Angu, oxe, meu Deus, eu já fui lá no Pernambuco, o angu, e tanta coisa boa que a gente é apaixonado na vida. Mas interessante que essa palavra paixão, ela ganhou um sentido pejorativo, Nos últimos anos, falar de paixão parece falar de um sentimento frívolo, de um sentimento passageiro, E eu fui dar uma olhada por que significa paixão no dicionário, E paixão no dicionário significa que é o ato de suportar, Quando você suporta algo, um afeto, gostei dessa expressão, um afeto violento, Paixão como um afeto violento, ou seja, um afeto intenso, um afeto que te empurra, um amor ardente, Um amor ardente. Então, eu acho que talvez a palavra paixão venha sendo usada de maneira indevida aí por alguns, mas paixão, tanto é que a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário é chamada de paixão de Cristo. Aquele que nos amou tão violentamente, que teve um afeto tão violento e tão intenso e tão ardente por nós, que se entregou numa cruz. E nós chamamos o ato de entrega dele de paixão. Então eu quero, só a fim de ajustar o nosso coração e a nossa mente, paixão aqui que nós falamos é esse afeto violento, esse amor ardente. Eu creio que uma vida de maturidade é, sim, uma vida apaixonada. Wesley, quando escrevia sobre metodismo, ele tem uma frase célebre dele, que ele dizia assim, que ele não temia que um dia os metodistas acabassem, que a igreja metodista fosse extinta da terra. O maior medo dele era que os metodistas se tornassem uma seita fria e vazia, apática e sem vida, sem paixão. E ele entende o espírito do que nós estamos querendo dizer aqui. O nosso grande desafio é viver uma vida apaixonada. E o que você vai ver ao longo desse mês de junho é que essa vida apaixonada me leva a uma postura de permanência, de persistência. E eu quero abrir essa série, esse mês de maio, portanto, ao longo de todo o mês de maio, nós vamos falar sobre paixão e persistência. Então, se você conhece alguém que está ficando pelo meio do caminho, por favor, me ajuda, traz essa pessoa, pega essa pessoa pela mão e diz assim, vamos lá, você vai receber um ânimo novo, vai receber um fôlego novo. Eu quero começar falando de Jeremias, que para mim, depois de Jesus, é o mais apaixonado que eu conheço na Bíblia. Tem outros, Paulo, Caleb, Josué, mas Jeremias é incrível. Eu sou particularmente, aprecio muito a vida e o ministério de Jeremias. Tem gente que chama ele de chorão. Vai viver o que ele viveu, eu quero saber se você não ia ficar chorando todo dia. Vai viver com ele, vai ver o que ele passou.
Jeremias chegou ao ponto de ver mães matando seus filhos para comer. Tem como não chorar diante de uma cena dessa? A fome, a miséria tão absurda que as mães pegavam seus filhos e faziam de alimento. Deus me livre. Você pode imaginar uma situação dessa? Eu não consigo imaginar. Na minha cabeça não cabe uma situação dessa. E Jeremias vive de maneira apaixonada. Então eu quero hoje pensar com você sobre uma paixão maior que a dor. Você pode falar comigo? Uma paixão maior que a dor. Porque a questão é essa. Numa vida de imaturidade, a gente acha que vai viver apaixonado e feliz quando tudo está bem. Mas, na verdade, essa vida apaixonada que Deus tem para nós é uma paixão que persiste mesmo num ambiente adverso, mesmo num ambiente difícil. E é o que acontece com Jeremias, é o tipo de paixão que ele tem. E eu quero entender com você, então, quais são os pressupostos dessa paixão de Jeremias. E a primeira coisa está no capítulo 1, se você puder abrir, Jeremias capítulo 1, no verso 5, quando Deus vai falar do chamado de Jeremias, no capítulo 1, verso 5, Deus diz assim, você pode ler comigo o verso 5? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e te consagrei e te constituí profeta às nações. O texto vai seguir, vai avançar e vai dizer que Deus estava constituindo Jeremias como aquele que abate e levanta, como aquele que destrói e edifica, como aquele que ia ser usado por Deus para coisas grandes. E Deus disse que o ministério de Jeremias não era um ministério restrito a Israel, mas era um ministério que ia alcançar muitas nações, como de fato aconteceu. A primeira coisa, irmãos, que brota para mim com força, é a ideia que a paixão de Jeremias é uma paixão que nasce no céu. Nasce no céu, ou seja, Jeremias recebe um chamado, Jeremias recebe uma vocação, Jeremias recebe uma paixão que na verdade está conectada ao desejo, ao propósito de Deus, ao sonho de Deus de fazer coisas aqui na terra. Na verdade, Jeremias não tem uma paixão que é fruto da sua inventividade, da sua criatividade, do seu desejo de fazer coisas. Não, Jeremias tem uma paixão que é fruto de um encontro com a paixão que toca o coração de Deus. A mesma paixão que fez que Jesus Cristo se entregasse. Sabe? Às vezes nós desanimamos, às vezes nós nos prostramos, às vezes nós não damos conta de seguir em frente, porque a nossa motivação está fixada em situações circunstanciais. Nós colocamos expectativas em pessoas, nós colocamos expectativas em processos, nós colocamos expectativas em instituições, nós colocamos expectativas num trabalho, na condição financeira, num ambiente favorável, e quando esse ambiente não acontece, nós perdemos a paixão. E na verdade eu creio e percebo que Deus quer nos dar uma paixão que vá além dessas estruturas aqui terrenas, que não são necessariamente ruins, mas são precárias. Nenhuma instituição terrena, nenhum projeto humano dá conta de nos manter vivos. Alguns podem até nos matar, mas não conseguem nos deixar vivos, não conseguem alimentar a fonte de vida que nós precisamos para viver, a fonte de energia que nós precisamos de viver. Quantas vezes eu já lidei com pessoas e eu mesmo atravessei situações onde nós passávamos, e eu passava, ou alguém passava por um tempo de abatimento, um tempo de luta, às vezes um tempo de luto. E de repente a palavra de Deus, o encontro com Deus, a manifestação de Deus na nossa vida, uma experiência, um dia no altar, um dia aqui na presença de Deus. Por isso que o salmista diz que mais vale um dia na tua presença do que 1000 longe de ti. Num dia especial, a palavra de Deus te toca e você recebe uma força, você recebe um vigor, você recebe uma energia que você não sabe de onde vem e de repente você se levanta. Terça-feira nós tivemos um momento desse aqui no culto. Nós estamos vivendo um tempo precioso nas reuniões de orações nas terças-feiras. Se você puder vir, agora terça-feira nós vamos começar uma série chamada Superação.
né? Nós vamos para cima, em nome de Jesus, superação. Mas nós estávamos vivendo uma outra série, né, que também foi muito, muito especial, uma família que prospera, como a igreja, como família de Deus, e Deus fez milagres, Deus realizou, e no domingo, na terça-feira, o Lucas estava ministrando uma canção, e no meio da canção, né, eu senti esse impulso de Deus, de dizer assim, toma posição, vai para frente, assume esse lugar de luta, de batalha, e eu disse, é comigo mesmo, Jesus, então eu fui, e estou aqui, né, no meio da minha luta, no meio da sua luta, te dizendo, nós podemos permanecer firmes no Senhor, porque a nossa paixão não está firmada em homens, não está firmada em coisas, nós temos um chamado, a nossa paixão é fruto da revelação do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então eu queria que você, tem uma música antiga, né, a do Rebanhão, que a turma lembra, né, a turma mais antiga lembra, né, Quero voltar, lembra? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. E aí vai, né? E aí vai dizer, eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar a essa paixão que me colocou de pé, a essa paixão, no meu caso, que me fez sair da casa dos meus pais, da minha terra, e assumir um ministério itinerante, e assumir o chamado, essa paixão que te levanta e que dá sentido para a sua vida. É isso que nos alimenta. Nenhuma instituição humana, nenhuma pessoa vai dar conta de suprir a nossa falta de Deus. Então, se você quer paixão, conecte-se com a fonte em nome de Jesus. Conecte-se com a fonte da vida, com aquele que é todo poderoso para te levantar e para te fazer viver de maneira plena. Amém, irmãos? A segunda coisa é que essa paixão é uma paixão que passa pela casa do oleiro. Jeremias, no capítulo 18, diz que Deus o levou à casa do oleiro. E chegando lá, o oleiro estava com um vaso nas suas mãos. E esse vaso, de repente, estragou nas mãos do oleiro. E o oleiro pegou o vaso e fez de novo. E Deus diz assim, por acaso, Jeremias, eu não posso fazer com você, com a casa de Israel, como eu fiz com o vaso, como o oleiro fez com o vaso. Me parece que a Israel de Jeremias, né, o povo que Jeremias ministra, não dá conta dessa vida nas mãos do oleiro. Eles preferem viver por sua própria conta, mas Jeremias aprende esse negócio. A analogia do vaso que estraga na mão do oleiro, ele pega, embola tudo de novo, e faz um outro vaso, desce ao coração de Jeremias. Porque Jeremias, ele vive uma vida disposta a fazer o que Deus manda. Deus mandou comprar um campo, ele comprou. Jeremias, no capítulo 20, não vou falar dele daqui a pouco, ele diz para Deus assim, o senhor me venceu, o senhor, né, eu queria parar de falar, mas não consigo, o senhor me persuadiu. Quer dizer, Jeremias aprendeu que valeria a pena viver na mão do oleiro. E essa vida não foi fácil, não foi necessariamente fácil para ele. Jeremias foi preso, Jeremias foi humilhado. Ele diz que as atitudes dele serviram de escárnio, os amigos dele zombavam dele, ele ficou sozinho. Mas ele resolveu depender de Deus, e somente de Deus. Tem uma palavra que o pastor Pedro ministrou aqui no Congresso Regional Discipulado, que nós tivemos aqui, que ela continua ecoando no meu coração. Ela está disponível no nosso canal no YouTube, sobre Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa, aguardado, prometido, mas que aparentemente tardou para chegar. Ismael é o filho do esforço humano, é a tentativa de dar um jeitinho, entende? A promessa não está chegando, então vamos resolver. Eu acho que Deus não está olhando para a gente. Você já teve vontade de fazer isso? Você espera uma coisa de Deus e a coisa não acontece, você diz assim, olha, não aguento mais, vou resolver. E na verdade você semeia uma divisão na sua vida, uma situação que você não vai conseguir resolver nunca. Sabe, irmãos, eu creio que Deus está chamando um povo que tem a disponibilidade para ser colocado nas mãos, e se preciso, nas mãos de Deus, se preciso ser amassado de novo, sabe, ser mexido de novo. Eu fico em crise quando eu vejo crentes que
adquiriram uma autonomia tal de Deus, que eles quase dizem para Deus como Deus devia ser. Eles se sentem donos da verdade, da revelação, da igreja, de Deus e de tudo. O povo que prospera, que vive apaixonado, é um povo frágil, é um povo que tem consciência da sua vulnerabilidade, da sua miséria, e por isso ele está nas mãos de Deus. Por isso, a gente às vezes faz o contrário, né? A gente tenta de todos os nossos jeitos, com todas as nossas forças, e depois a gente diz assim, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer, já tentei de tudo, agora o Senhor faz. O chamado de Deus para nós hoje é exatamente o inverso disso. É antes de tentar todas as coisas, a gente tomar uma decisão. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a minha vida, faz ela de novo, molda do jeito que o Senhor quiser. Percebe? Isso vai nos dar paixão, porque a nossa vida nunca vai ser a mesma. A vida de hoje nunca vai ser igual à vida de ontem. E amanhã a gente vai ter uma expectativa grande para o amanhã, porque Deus está cuidando do nosso amanhã. Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando dos nossos filhos. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Deus disse isso para mim essa semana, eu estou no controle, eu continuo sendo Deus. Eu continuo cuidando de todas as coisas. Na hora certa, a gente vai discernindo os passos que a gente tem que dar, mas se nós estamos na mão do oleiro, a gente precisa deixar Deus ser Deus, e a gente ser apenas vaso. Você já pensou como é que você domina um conhecimento, uma área, e alguém pede você para fazer alguma coisa, e essa pessoa diz que confia em você, mas não confia em você? Você já viu um paciente na mesa de cirurgia dizendo para o médico o que ele deve fazer? Não é por acaso que eles dão logo uma anestesia, né? E às vezes um cala-a-boca mesmo, não é verdade? Para dizer assim, deixa eu ser médico, deixa eu fazer o que tem que fazer, não é? Já viveu isso? Não é? Você que é professor, já encontrou um aluno querendo te ensinar a ser professor? Não é? Já encontrou? Já? Advogado, já encontrou um cliente querendo ensinar você a advogar? Já? Um funcionário querendo te dizer como é que você governa a sua empresa? Já viu isso? Já? Pois eu encontro com isso o tempo inteiro. Não é verdade? Um filho querendo te ensinar como ser pai? Não é? Uma filha querendo te ensinar como ser mãe? Não que a gente não possa aprender uns com os outros. Mas Deus sabe ser Deus. Quantos confiam nisso aqui? Deixa Deus ser Deus. Fala comigo assim, fala com teu irmão, deixa Deus ser Deus. Fala para ele. Deixa Deus ser Deus. Ser vaso já está bom demais para nós. Isso vai nos dar uma paixão, porque a gente está nas mãos da pessoa que pode mudar a nossa vida. E para terminar, queria que você acompanhasse comigo Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Algumas traduções vão dizer seduziste-me. O Senhor me seduziu e eu seduzido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, não posso mais. Olha que interessante. Jeremias diz assim, Senhor, eu queria fazer diferente, eu queria fazer de uma outra forma, mas o Senhor foi mais forte do que eu. O Senhor me persuadiu. E toda hora que eu falo, toda hora que eu abro a minha boca, toda hora que eu tento e digo o que o Senhor me mandou falar, as pessoas zombam de mim. E eu queria até parar de falar, porque me dá um problemão falar no teu nome.
Me dá um problemão falar no teu nome, mas o Senhor me mandou falar, eu tenho que falar, porque quando eu não falo, isso é como um fogo nos meus ossos. Jeremias, quando está falando isso aqui, sabe onde ele está? Ele está preso num tronco, num pátio assim, humilhado, exposto. O sacerdote mandou prender para dizer assim: esse moço é um maluco, ele não sabe o que faz. Toma cuidado com essa história de deixar exposto a gente que Deus levantou, porque Jeremias era uma voz dissonante na sua época. Todos os outros profetas diziam assim: vai ter paz, está tudo bem, está tudo em ordem, gente. Todos os outros profetas, uma série de profetas diziam assim: está tudo bem. Os líderes do templo: está tudo bem, que é isso? Esse Jeremias é maluco, tem que prender esse cara, isso é um insano, coloca ele no tronco e deixa ele aqui. Ele é um único, ele é uma voz solitária, mas Deus estava com ele. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é conversa fiada. Porque muitas vezes Deus esteve com 1, 2, enquanto a maioria estava querendo ir para outro lugar. Eu não vou para o lugar que vai a maioria, não. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque a maioria, às vezes, nos leva a lugares perigosos. Nem sempre a maioria tem razão. Aqui, Jeremias é um profeta, é um dos únicos profetas, não sei se você sabe disso, na arqueologia bíblica, o livro do profeta Isaías é um dos únicos manuscritos que foram achados na íntegra. O livro inteiro, de cabo a rabo, nos achados de Qumran, está lá. Do capítulo 1 até o final, o livro achado como um único documento. É interessante como que Deus preserva a obra de um profeta, e é o profeta que não convenceu ninguém, é o profeta que não converteu ninguém, é o profeta que foi zombado ao longo de toda a sua vida, mas é o cara com quem Deus estava. E é o cara que serve de modelo para nós hoje. Que ele diz assim: eu queria parar de falar, eu queria não falar, mas a tua palavra arde no meu peito como fogo. É alguém que aprendeu a viver apaixonado e ter uma paixão que vai além da dor, que vai além de toda oposição. Se você acha que Jeremias é um modelo que está muito longe, vamos voltar para o fundador do movimento metodista. Tem uma frase de Wesley, que é tida como uma frase célebre, que Wesley disse assim: o mundo é a minha paróquia. Sabe onde é que Wesley diz essa frase? De cima do sepulcro do pai dele. Sabe por quê? Porque a mensagem que Wesley pregava começou a incomodar o movimento da igreja anglicana daquela época. E todos os templos foram fechados para ele. Sabe de que ele foi chamado? De entusiasta. Sabe o que era entusiasta? Entusiasta era alguém que não era sério. Fogo de palha. É um sujeito manipulador dos pobres, das populações. É um entusiasta. Não deixe esse moço pregar nos templos. Tem uma história de que o Wesley começou e dividiu a sua pregação em 2 dias. Ele pregou o primeiro dia, no segundo dia o pastor disse assim: você não prega aqui mais não. Pode ir embora. Entendeu? E aí, do túmulo do pai dele, com milhares de pessoas ouvindo, ele diz assim: o mundo é a minha paróquia. E hoje a gente tem rebentos da igreja metodista espalhados por mais de 140 países. Nós somos mais de 80 milhões de pessoas alcançados pela herança de Wesley nesse tempo, sem contar as outras gerações de um moço que foi expulso dos templos porque era chamado de herege, de entusiasta. Deus quer levantar um povo que tem uma paixão que vai além da conveniência e do aplauso da maioria. Deus quer levantar um povo que tem a coragem de viver a palavra de Deus e a vontade de Deus a despeito da oposição, a despeito das dificuldades, a despeito dos problemas. E aí você, querido, adequa isso ao seu contexto. Qual é o seu contexto? Qual é a sua realidade? A maioria dos nossos heróis não foram aceitos no seu tempo, eles foram mortos, foram martirizados, porque estavam além do seu tempo. Deus quer te levantar como alguém que faz mudanças, como alguém que gera mudanças e que tem uma paixão que vai além de toda hostilidade, de toda dor.
Eu creio que esse é o tempo de se levantar uma igreja que não mantém o status quo. Esse é o tempo de levantar um povo, discípulos que estão dispostos a mudar tudo, a fazer tudo diferente para a glória de Deus, a mudar sua casa, a sua maneira de se comportar, a maneira de gastar o seu dinheiro, a maneira de investir o seu tempo, a maneira de ver o plano de Deus para a sua vida. Essa é a igreja que permanece. Essa é a igreja que persiste. Quando a gente olha para a Inglaterra de hoje, e, por exemplo, o metodismo na Inglaterra de hoje, a igreja se secularizou lá. Ela foi se amoldando às demandas do tempo. Nós temos mais de 300 templos fechados na Inglaterra, que um dia foi sacudida pelo fogo do Espírito. E ainda hoje, em diversos lugares do mundo, onde a igreja se permitiu amoldar ao mundo, ela virou supermercado, boate, os templos foram convertidos em outras coisas, porque a mensagem da igreja deixou de ser relevante. Eu não quero fazer parte desse movimento. Eu quero ser parte dessa igreja viva. Eu quero que você, comigo, seja parte dessa igreja viva, que atravessa os séculos, porque tem uma paixão maior do que toda oposição e do que toda dor. Talvez para você o discurso sobre a igreja não faça muito sentido. Talvez para você faça mais sentido pensar que você precisa ficar firme apesar das suas lutas na sua casa. Apesar das lutas no ambiente de trabalho. Eu encontro pessoas que a família às vezes vira as costas porque essa pessoa se decidiu por Jesus. Eu encontro pessoas que às vezes a família boicota, diz assim, você não é mais bem-vindo aqui porque você tomou uma decisão por Jesus. Eu quero te dizer, fique firme em nome de Jesus. Amém? Fica firme. Tem gente dizendo para você que se você não se corromper, você não vai conseguir prosperar como empresário, como profissional. Eu quero te dizer, fique firme, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Fique firme, persista e receba essa paixão que vem do céu. Amém? Vamos ficar em pé. Eu poderia ficar falando aqui. Eu paro de falar e começa a vir à cabeça coisas que eu podia ter falado. Como, por exemplo, que o nosso Salvador, quando foi começar o seu ministério, ele até foi apresentado no templo no 8º dia. Mas aos 30 anos, quando ele vai começar o seu ministério, onde é que ele vai? No deserto. Vê um maluco. Que se eu e você encontrássemos na rua, provavelmente a gente ia ficar preocupado. Um sujeito que andava com pele de camelo, cabeludo, barbudo, seco de magro, porque a dieta dele era gafanhoto e mel silvestre. É lá que Jesus vai começar o seu ministério. É lá que Jesus ouve uma voz dizendo assim, este é o meu filho amado, em que tenho todo prazer. Nós precisamos de uma paixão que seja maior do que as nossas estruturas. Uma paixão que seja maior do que as nossas caixinhas que nós fizemos para a nossa segurança, mas que não comportam o mover de Deus. Amém? Vamos orar? Você pode fazer assim com a sua mão? Você sabe qual é a sua luta, não é verdade? Você sabe qual é a sua peleja. Você sabe quais são os ladrões de energia na sua vida. Todo mundo enfrenta esses ladrões de energia. Ladrões de vida. Essas situações na sua vida que se levantam e roubam o seu vigor. Roubam sua força. Eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, a olhar para os céus e dizer, Deus, eu quero essa paixão que vem do céu na minha vida. Deus, eu quero essa paixão que passa pela casa do oleiro. Eu quero me render ao Senhor e me deixar ser moldado por Ti. Deus, eu quero essa paixão que é maior do que toda oposição. Fala com Deus. Diz para Ele, Deus, eu preciso desse amor ardente, desse afeto violento, que me leva a submeter-me totalmente à Tua vontade, a submeter-me totalmente ao Teu governo.
oro pelo meu irmão, pela minha irmã, eu me coloco junto com eles. E nós reconhecemos a nossa falência, a nossa fraqueza. Nós reconhecemos quantas vezes nós nos deixamos abater porque os nossos olhos não estão em Ti. Como Pedro, tantas vezes nós olhamos para a força do vento, nós olhamos para o barulho das ondas e elas nos fazem submergir. Nessa manhã nós queremos Te dizer, Jesus, que nós estamos rendidos ao Senhor e ao Seu governo. Nós estamos rendidos, Senhor, à Tua vontade e ao Teu plano na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelo meu irmão e minha irmã que tem tido vontade de desistir. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que tem sentido no peito uma dor tão grande que às vezes ele quer parar. Em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa levantar o meu irmão, minha irmã. Levanta esse homem, levanta essa mulher, levanta esse jovem e dá-nos esse fogo que esteve encerrado nos ossos de Jeremias. Dá-nos, ó Deus, essa paixão. Ó Deus, venha persuadir-nos. Venha, Senhor, seja mais forte do que nós. Ah, Deus, seja mais forte do que nós. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos a nossa vontade à Tua vontade. Nós rendemos o nosso coração ao Teu coração. E te clamamos, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem, Senhor, e cumpre o Teu propósito. Vem, Senhor, e realiza o Teu plano. Vem, Senhor, e manifesta o Teu reino, o Teu governo sobre nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus. Porque o Senhor reina, porque o Senhor reina, porque o Senhor governa sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Diz para Jesus assim: aquece meu coração. Jesus, fala para Ele: aquece meu coração. Revela-me os Teus planos, os Teus sonhos e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.